Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje iremos estudar a atração gravitacional. A explicação sobre o movimento dos corpos e seu equilíbrio na Terra foi apenas uma das contribuições de Isaac Newton para a ciência. Isaac Newton foi físico, matemático e prestou grande colaboração no ramo da física, da ciência como um todo. Aqui eu trago alguns questionamentos para vocês. Por que as pessoas que estão do outro lado da Terra não caem? O que mantém os planetas girando ao redor do Sol? Pois bem, é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Matéria atrai matéria. Newton explicou que os corpos caem porque são atraídos pela Terra por uma força chamada força gravitacional, ou força da gravidade, que é dirigida para o centro da Terra. Vocês devem observar isso no cotidiano de vocês. Quando nós soltamos um objeto, esse objeto sempre cai em direção à Terra. E a explicação para esse fato se deve à existência de uma força invisível que atrai o corpo para o centro da Terra. Essa força, segundo Newton, é chamada de força gravitacional. É importante enfatizar que assim como a Terra atrai um corpo qualquer, então qualquer outro corpo também é atraído pela Terra com a mesma intensidade, ou seja, com a mesma força. Então veja só, se um objeto é solto no espaço e ele atrai a Terra com a mesma força que a Terra o atrai, por que a Terra também não vai de encontro ao objeto? Uma vez que o que se constata é que o objeto é quem cai em direção à Terra. Bom, gente, a explicação para isso é simples. A Terra está atraindo o seu corpo com a mesma força com que você atrai a Terra. Porém, a massa da Terra é tão grande que a força que você exerce sobre ela não é capaz de alterar o estado de movimento do planeta. Então está aí a razão disso. Quando um objeto ele é solto no espaço, ele vai em direção à Terra porque a massa desse objeto é muito inferior à massa da Terra. Por isso que a Terra não se desloca em direção a um objeto. A atração gravitacional existe entre todos os corpos do universo. O valor da força gravitacional, no entanto, depende da massa dos corpos e da distância entre eles. Quanto maior for a massa, maior será o valor da força. Isso implica dizer o seguinte, gente, que quanto mais próximos estiver da Terra, mais seremos atraídos por ela. Porém, se mais distantes estivermos do planeta, menor será a força com que seremos atraídos. Então aqui nós temos um exemplo simples, o Sol e a Terra. O Sol atrai o planeta Terra com a mesma intensidade com que a Terra o atrai. E essa intensidade ela depende da massa desses corpos e também da distância entre eles. De acordo com a lei da gravitação universal, matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Isso implica dizer, gente, que matematicamente nós temos que quando duplicamos a distância entre dois objetos, ou seja, quando nós aumentamos a distância entre dois objetos de modo que eles se dupliquem, então a força com que esses objetos serão atraídos, ela será reduzida a 1/4. Por sua vez, se a distância entre dois corpos for diminuída, ou seja, for reduzida
à metade, a força que atua entre eles será quadruplicada. O peso dos corpos. Os corpos eles caem com uma aceleração chamada de aceleração da gravidade, que é provocada pela força da gravidade. O peso é uma grandeza vetorial que pode ser calculado pela seguinte fórmula matemática. Aqui nós temos, nós aprendemos isso lá na segunda lei de Newton, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Como o peso também é um exemplo de força, nós temos que o peso é igual à massa de um corpo vezes a sua aceleração gravitacional. Então, a diferença que nós temos aqui é que, neste caso, nessa segunda equação, a força é a força-peso e a aceleração é uma aceleração específica, que é a aceleração da gravidade. Por exemplo, um corpo ele cai na Terra com uma aceleração de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui temos um exemplo. Um corpo de massa 1 kg cai com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, o peso, ou seja, o valor da força-peso desse corpo é de 10 newtons. Por quê? Porque multiplicando aqui 1, que é a massa, na equação, por 10, que é a aceleração, 1 vezes 10 dá igual a 10. Agora imagine que tenhamos um corpo de 2 kg caindo com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, o peso já vai aumentar, vai ser de 20 newtons. Então, perceba que quanto maior for a massa do corpo, maior será a força-peso que atua nessa circunstância. Tá? Peso e massa não são a mesma coisa. É muito comum a gente fazer essa confusão, gente. Costumeiramente, nós chamamos massa de peso, mas isso não é correto. Tá? Massa é a quantidade de matéria que há em um corpo. Já o peso está relacionado à força com que um corpo ele é atraído para o centro da Terra. A massa de um corpo ele não varia se ele está na superfície da Terra ou na Lua. Mas na Lua o peso de um corpo é menor do que na Terra. Veja só, se uma pessoa tem massa, melhor dizendo, de 60 kg, e aqui na Terra, se essa pessoa for à Lua, a massa dela continuará sendo 60 kg. Mas o peso dessa pessoa será bem menor lá na Lua. Por quê? Porque lá na Lua a força da gravidade é 6 vezes menor do que na Terra. Então, o peso irá diminuir lá 1/6. Podemos utilizar um dinamômetro para medir o peso de um corpo. Como o peso é diretamente proporcional à massa, conhecendo-se a aceleração da gravidade, é possível determinar também sua massa. Nós vimos, quando nós estudamos as forças, que o dinamômetro é um instrumento, um aparelho que tem uma espécie de mola que é utilizado para medir a força de um corpo. Então, da mesma forma, pode-se medir o peso de um corpo utilizando o dinamômetro. As balanças comuns são dinamômetros e medem o peso dos corpos. Então, gente, assim finalizamos nossa aula sobre a atração gravitacional e sobre os pesos dos corpos. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida é só chamar lá no WhatsApp. Um forte abraço e até a próxima.